A dependência química é uma doença como outra qualquer. Ela já nasce com o ser humano, tem uma herança genética, possui a parte biológica, psicológica, social e a parte espiritual. A biológica está ligada à herança genética. As pessoas já nascem com a predisposição à doença e não com a doença. Se o sujeito começa a ter comportamento que o expõe ao uso de droga, aciona-se a predisposição e o que estava de forma latente se torna imanente. A partir desse ponto, os primeiros sintomas são apresentados da dependência química. Entretanto, nenhuma predisposição precisa ser ativada. Dependendo do comportamento, a pessoa pode nascer, conviver, sem nunca ter acionada a herança biológica. Não existe nenhum exame médico, neurológico ou psicológico que permita ser possível afirmar que alguém seja portador da dependência química. Nem mesmo estudando a história da vida da pessoa, seja social, física ou mentalmente, que algo possa trazer à luz um padrão científico para testar a doença. O ser humano tem a chance de ter uma vida plena, sem precisar do mau jeito para ter uma vida saudável. Mas como fazer um diagnóstico? Como se detecta na pessoa se ela é portadora ou está sofrendo de dependência química? Existe um conceito em medicina chamado história natural da doença. A história natural da doença é uma maneira pela qual se percebe que todas as doenças, aquelas que realmente são semelhantes, têm praticamente a mesma história. Pode-se mudar o cenário, personagem, época e até mesmo tempo, mas não muda um eixo principal. Um exemplo é a verminose. Em algum momento a pessoa levou a boca contaminada com ovos de verme. Esta é a história natural da verminose. A dependência química, por sua vez, também tem sua história natural, e é por essa história que se faz o diagnóstico. Para fins didáticos, ela é dividida em 3 etapas, mas podem aparecerem de forma simultânea. A primeira etapa da história natural da dependência química é conhecida como uso social. É o momento em que o adolescente, normalmente inibido, descobre que, bebendo, se sente mais solto, encorajado. Neste momento, a pessoa começa a aprender que, usando substância psicoativa, melhora o rendimento social. Nesta etapa, já aparecem alguns sinais da dependência química, mas o mais agudo é uma ressaca. Mas nada é comparada à falsa sensação agradável que lhe ocorreu durante o uso social. A segunda etapa da história natural da dependência química é a manifestação da dependência. Aquela que o adolescente experimentou ao usar como desinibidor se transforma em excesso de euforia. Nesta segunda fase, um sinal sintomático surge de que a doença está se manifestando. A necessidade de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito. Esse momento é também chamado de tolerância ao químico. Inicia-se processos de apagamento de memória, tais como não saber como chegou em casa. É a primeira ação da conhecida lesão cerebral. A segunda fase, as pessoas, amigos, familiares percebem que houve uma mudança visível no comportamento e todos abordam o dependente químico. O retorno é invariavelmente a violência. A terceira etapa é a manifestação da dependência química propriamente dita. Há a necessidade de manter uma certa quantidade de droga ou álcool no corpo para não passar mal, ou por abstinência, no caso dos alcoólicos, ou por fissura para os que usam drogas que excitam o cérebro. Nesta fase, o processo é cada vez mais progressivo e, se não for interrompido por tratamento, não há margem de erro. 100% tem o mesmo final: a morte. Hello, darkness, my old friend.
I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Então não vale a pena o risco, sabe? E eu corri o risco. É possível, sim, interromper, adormecer a compulsão com a ajuda O vício, profissional. ele é progressivo, né? Eu aprendi isso na internada, que ele não tem cura. Afinal, dentro de cada dependente químico, há um vazio provocado pela Porque doença. eu entendi, demorei tempo pra caramba pra entender que esse aqui era meu gatilho. É chegada a hora de deixar este vazio para trás e sorrir Entendeu? Então por para a que eu vida. estou limpo há 5 anos, 6 meses e alguns dias? A doença não tem cura, mas o ser É só por humano hoje tem. funciona. É só por hoje funciona. Esta é a história natural da doença da dependência química.